E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos conversar com as pessoas que têm um QNAP TS832X e que está tendo problema com a sua inicialização. Você não consegue inicializar esse aparelho. Principalmente se você compra esse aparelho usado, às vezes ele pode ter algum problema nessa parte da inicialização. Então vamos ver o que a gente faz para resolver esse problema. Esse é um QNAP que ele é feito mais para assim, pelo menos a intenção da empresa é ter feito esse aparelho para as empresas, porque ele tem 8 BIOS, ele é um aparelho um pouco mais caro e tal. Ele não tem, por exemplo, que é a questão do alto-falante e outras funcionalidades que talvez um usuário comum teria. Mas ele tem, por exemplo, a entrada da IG, né, da internet, de 1 GB. Ele tem aqui um alto-falante que é interessante. Então, ele também tem a questão aqui de expansão. Ele usa memória DDR4. Então, ele é um aparelho muito interessante. Muito interessante. Apesar dele não ser um aparelho mais novo, ele é um pouco mais antigo, de uns 2, 3 anos ou 4 anos talvez. Ele é um aparelho muito bom. E às vezes você consegue encontrar esse aparelho aí com um preço bem menor usado. Ainda você acha esse aparelho para comprar, né? Ele é um aparelho bem caro. Então vamos lá. Quando você compra o aparelho, você tem aqui, vamos voltar, quando você compra o aparelho, você tem aqui nele uma folha, né, um pedacinho de papel, onde você tem aqui um QR Code, que você acessa com o seu celular, para acessar o site, para fazer aí a inicialização dele. E você também tem aqui, se você não for usar o celular, né, ele tem aqui o site da inicialização. Mas antes de nós falarmos da inicialização, deixa eu só falar para você o seguinte. A primeira coisa que eu fiz com esse QNAP foi o seguinte. Eu fui no meu roteador e coloquei um IP fixo para ele. Isso eu já deixei pronto, esse IP fixo, para facilitar depois a sua configuração, para que esse IP não mude no meio do processo, né, e para que eu não depois tenha problema com ele. E esse aparelho ele não tem um monitorzinho, então não tem como você ver o IP, não tem como você ligar ele também no monitor, né? Porque tem alguns QNAPs que tem um pequeno monitor, uma pequena tela, onde você consegue pelo menos ver o IP dele. Ou se não, alguns aparelhos têm a saída HDMI, você consegue ver aí através da tela HDMI, você consegue fazer aí a configuração dele, ver o IP e tudo mais. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no meu roteador, acessei meu roteador e coloquei um IP, né? Eu fiz um IP fixo para ele, então ele tem um IP fixo e isso não vai mudar. Depois que eu fiz isso, eu reiniciei todo o sistema, meu modem, reiniciei tudo que precisava ser reiniciado. E depois disso também eu peguei os HDs e coloquei os HDs neles. Eu até não fiz isso, mas eu deveria ter feito, que eu peguei alguns HDs de um outro QNAP que eu tenho e deu conflito. Então, de repente, uma outra dica é você colocar HDs neles que estejam formatados para que ele não pegue nenhuma configuração de um QNAP antigo. E para isso eu precisei ir lá depois que eu fiz isso, eu fui lá no meu QNAP. E ele tem um botãozinho bem pequeno aqui atrás que ele é usado para resetar o aparelho. E foi o que eu fiz, né? Eu resetei o aparelho. Nesse pequeno botãozinho aqui, você vai introduzir aí também um clipezinho, né? Um prendedor de papel, você coloca lá e aperta 3 segundos, aí você vai escutar um barulhozinho. E como ele tem saída de microfone, você vai também escutar uma voz feminina falando inglês, que o aparelho está sendo resetado. Running Advanced System Reset. Aí depois que eu fiz isso, aí eu comecei a seguir agora o processo dele, né? Primeiramente, eu peguei aquela fichinha que vem dele e acessei esse site que eles dão aqui para você fazer a inicialização. Então vamos lá para o site. Deixa eu pegar aqui o site, vamos pegar aqui, dar um Ctrl C e vamos lá para o site, vamos dar um Ctrl V, dar um Enter. Agora ele está aqui com o site da QNAP, né? E aí informa que ele não foi inicializado. Vamos dar aqui um rescan. Beleza, ó, você percebe que não tem nada, ele não encontrou o aparelho.
Como eu sei o IP fixo, como eu coloquei um IP fixo, eu sei que agora, né, tudo fica mais fácil, mas a partir do que foi me dado pela empresa eu não consegui. Então, quando eu fiz isso daqui e não consegui, eles me dão algumas outras opções aqui embaixo, que é instalar esse Quick Finder. Então, é o que eu fiz isso. Eu cliquei aqui e instalei o Quick Finder. E ao instalar o Quick Finder, você vem aqui no Search, né? Vamos aqui procurar. Como eu já tinha colocado um IP fixo nele, eu reiniciei o roteador, reiniciei o próprio NAS, né? Eu tinha até feito lá a questão de apertar aqui o botãozinho de trás para reiniciar, né? Então, ele já me dá o IP fixo aqui. Então, vamos aqui clicar nele, vamos aqui mandar selecionar. E ao mandar selecionar, agora nós temos um problema que é o usuário e senha. Então, ele já achou o IP, né? Ele não manda aplicar. Então, geralmente, o usuário e senha que nós temos é admin e como senha admin. Então, vamos aqui mandar aplicar. Já está me dando aqui propaganda. Então, geralmente a senha padrão é admin. Então vamos aqui mandar aplicar. Vamos ver o que acontece. Não, ele deu incorreto a senha, né, e o usuário. Então realmente não é admin. Aí, então nós temos um problema que nós resetamos o aparelho e não sabemos aí qual vai ser a senha de administrador, né? Talvez seja de minha, mas a senha talvez seja outra. Então, uma outra solução que ele me deu é instalar esse firmware aqui. Então, vamos apertar aqui para ver o que aparece. Ok. E aqui no QNAP Cloud, eu vou digitar uma senha que está aqui dentro, né? Que eu até encobri, né? Essa senha. Então, você vai pegar aquele número e vai digitar. Então, vamos digitar esse número aqui. É um papelzinho que vem com a instalação dele. Vamos ver. Então, ao digitar aquele número, nós temos aqui agora a opção de beleza, ele não foi conectado. Então, eu esgotei todas as possibilidades que a empresa me deu de fazer a inicialização do aparelho. Então, o que nós vamos fazer? E antes de fazermos isso, deixa eu só te mostrar um pequeno vídeo falando dos meus cursos que estão disponíveis lá no site da Udemy e caso você tenha interesse em algum deles. Então assista esse pequeno vídeo aí sobre esses cursos. Deixa eu aqui mostrar para você alguns cursos que eu tenho na internet e de repente se você quiser saber um pouco mais sobre eles, eu vou deixar aqui o link de cada um desses cursos na descrição desse vídeo. Foram cursos assim feitos com muita atenção e com muito cuidado para trazer para você de bom e de melhor sobre esses assuntos aqui, que é, por exemplo, o curso da Nikon D810, o curso Introdução ao Capture One, que é um curso muito bom para quem tem um Capture One, geralmente ele não tem muita coisa em português sobre ele. Tem aqui um curso Melhorando a Iluminação de Fotos com Photoshop. Para quem não sabe nada de Photoshop, esse curso é muito recomendado, né? Você vai aprender muita coisa sobre Photoshop mesmo. Introdução ao Illustrator, que é também um curso muito bom para quem quer aí saber um pouco mais sobre Illustrator, ou para quem não sabe nada também, né? Ele vai ensinar bastante coisa sobre Illustrator. E o curso Gravação de Vídeos para Iniciantes, que é um curso também voltado para quem quer melhorar a sua parte de gravação de vídeos, né? Ele fala sobre gravação de vídeo, áudio, programas de edição. Então é um curso também muito bom e que eu sugiro que você faça. Ótimo, depois que você assistiu o vídeo, então vamos fazer agora o que é preciso fazer para a inicialização do aparelho. Então, como eu coloquei um IP fixo, basicamente o que eu vou fazer agora é digitar esse IP fixo. Só que com um detalhe, quando eu até copiei ele aqui, ó, quando eu digitar esse IP fixo, aquele que eu coloquei lá no roteador, eu vou precisar acrescentar 2.8080, que é uma porta que fica aberta no próprio QNAP. Então vamos apertar aqui um Enter. Olha, agora eu já tenho a tela inicial do QNAP. O que eu tive que acrescentar foi só 8080, que é a porta dele, né? Então, mais uma vez, nós vamos agora colocar o admin, que geralmente é a porta padrão, é a senha padrão para você acessar todos os aparelhos, principalmente quando você reseta eles. Vamos colocar aqui admin e vamos agora login. Vamos ver o que acontece e não deu
certo. Você percebe que não deu certo. Aqui agora nós temos um pequeno problema. Será que a pessoa que me vendeu esse QNAP fez uma senha que não tem como descobrir? Onde que eu vou acessar essa senha? E por incrível que pareça, eu acabei localizando uma forma de contornar esse problema. Na realidade, a senha é realmente a de mim. Agora, quando você reseta eles até aconselham você não usar o administrador como sendo admin. Então, quando você acessa pela primeira vez, eles pedem para você alterar isso aqui para evitar mesmo que a pessoa invada o seu aparelho, né? Então, sempre que você mudar o administrador e a senha, vai ficar mais difícil, né? Então, mas como eu fiz aqui a inicialização dele, eu apertei lá no botãozinho atrás para fazer o reset do aparelho, realmente eu vou usar o admin para fazer o seu acesso. E como senha, vamos lá, como senha, olha que interessante, o que nós vamos fazer aqui como senha. Ele até não apareceu aqui a mensagem para mim, porque tem aqui a questão de você, por exemplo, se você esqueceu a senha do administrador, a gente pode até apertar aqui, interessante. Quando eu apertei aqui, eu pensei que ele ia me direcionar para um outro site, mas ele me deu aqui uma instrução super interessante que foi muito importante para eu conseguir acessar o aparelho, que foi o seguinte, quando você reseta o aparelho, você vai acessar como uma conta de administrador e a senha será a senha do Mac 1. Como ele tem duas saídas lá para você colocar na internet, né, para você ligar no seu roteador, então você vai procurar onde está escrito 1, né, uma das opções lá. Vamos voltar aqui na foto dele. As opções que é 1, esse é 1 e o outro aqui é o 2. Então, aí você vai procurar nele. A foto aqui não está muito boa, mas ele está escrito em algum lugar. Talvez embaixo dele, eu não vou mexer no meu aqui para procurar porque ele está ligado, né? Então eu não quero desconectar nenhum fio. Mas aí você vai procurar o MAC, que geralmente fica numa pequena listazinha, né? Eu não estou vendo essa lista aqui, nessa foto aqui, mas ele pode estar atrás, como também ele pode estar embaixo do aparelho. Aí quando você pegar o MAC dele, ele te dá a instrução, te dá um exemplo. Por exemplo, olha, você tem aqui o MAC 00089B, né? Isso aqui é um exemplo. Então, o que você tem que colocar como senha, na realidade, esses números menos os 2 pontos ou o traço, né? E as letras precisam ficar em ordem maiúscula. Então, por exemplo, se esse for o MAC 00, 2 pontos, 08, 2 pontos, 9B, olha como é que vai ficar a senha que você vai inserir lá. Você vai inserir a senha, que é o número do MAC 1, né, sem os 2 pontos, sem os traços, vai ficar 00089B, lembrando que as letras precisam ser maiúsculas. E assim nós vamos conseguir acessar o aparelho. Então deixa eu copiar aqui o MAC, eu já tenho aqui o meu MAC, que eu peguei lá anteriormente, sem os traços, sem os números. Vamos apertar aqui um Ctrl V e agora vou mandar fazer o login. Ao fazer o login, eu consigo agora, eu consigo agora acessar o aparelho e imediatamente ele me pede para fazer aqui a alteração daquela senha do MAC 1. Vamos colocar aqui um Ctrl V para ela e vamos agora aqui colocar uma outra senha, né? Aí é bom até você anotar essa senha para depois você não ter problemas com ela. Precisa ter números, uma letra e uma letra, pelo menos uma letra precisa ficar maiúscula. Ok. Vamos agora repetir a próxima senha. Repetindo, vamos agora mandar aplicar. E ao mandar aplicar, ele vai agora. Your login information has changed. Mudou. Aqui agora eu vou ter que eu vou ter que acessar novamente o aparelho. Admin, que é o administrador, mas que assim que eu entrar ele vai pedir para mudar isso daí. E agora vamos colocar aqui a senha que eu coloquei lá no sistema. Eu posso mandar aqui ele lembrar de mim e tal. Vamos ver. Provavelmente agora quando ele vai entrar, ele vai também começar a trabalhar com os discos. Ele vai já criar o sistema de RAID e aqui vai demorar um pouco.
Mas você percebe que ao fazer isso eu consegui contornar aqui essa dificuldade de acessar o aparelho. Então agora ele vai fazer a sua inicialização, né? Ele vai fazer... vamos dar aqui continuar. Aqui talvez esse processo vai demorar um pouco porque ele vai começar a trabalhar com os discos. Ótimo, então ele já me deu aqui agora a entrada do aparelho. Então ainda ele está inicializando. Aqui vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui. Acho que ele está me dando aqui algumas dicas de como usar o aparelho, ok? Aqui ele já me pede para criar os volumes, eu não vou criar isso agora. Então, vamos agora, aqui são, ele tem 8 baias, mas vamos aqui, sai disso aqui. Deixa eu só te dar aqui o nome do aparelho certinho, que é o aparelho que nós trabalhamos hoje, que é o QTS 832X, aqui tem a versão, ele tem um aparelho que tem, olha, 6 discos instalados, 3 baias e assim vai. Então, e mesmo fazendo isso aqui, se eu for lá lá, eu não vou conseguir acessar o aparelho. Vamos ver se eu consigo acessar aqui. Vamos ver se ele vai dar aqui a senha. Ó, a senha errada. Eu posso até agora colocar aquela senha que eu coloquei lá no sistema. Vamos ver se eu consigo acessar usando essa senha. Essa aqui foi a senha que eu alterei assim que eu entrei no sistema. Mesmo eu colocando a senha que foi alterada, ele is not enabled. Então eu preciso lá no aparelho, meu QNAP, habilitar isso daqui. Então, provavelmente eu devo ter que baixar um programa. Vamos ver aqui se eu consigo acessar usando esse cloud aqui. Usando aquele número que vem no tag dele. Vamos ver, também não me deu nada. E vamos ver se eu consigo acessar ele por aqui. Vamos rescan. Mesmo assim, mesmo eu tendo feito a inicialização, eu não consegui acessar o aparelho usando as formas que a empresa me deu. Eu tive que contornar aqui, né? Eu coloquei um IP fixo no meu roteador e quando eu reiniciei tudo, meu roteador, o meu QNAP, eu acrescentei 8080 no final para conseguir acessar o aparelho. E como senha, eu coloquei administrador e o número do MAC 1 sem os 2 pontos, sem os traços. E assim eu consegui acessar esse aparelho. Então espero que realmente, se você teve dificuldade de acessar esse aparelho, de repente esse vídeo vai ser muito importante para você. E até eu peço que você considere assinar o canal se realmente você conseguiu, se eu conseguir ajudar você, né? Quando você compra um aparelho antigo, ele é um pouco mais barato, mas às vezes você precisa contornar alguns problemas de configuração. Às vezes são problemas fáceis e às vezes não, né? Então aqui eu espero que realmente essa dica tenha sido muito válida para você. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até uma próxima oportunidade. Bye, bye!